Adócio, de Dostoiévski. Esse título que vocês estão vendo aí em cima no vídeo é a palavra original do título russo dessa novelinha do Dostoiévski, porque é como está no meu livro. Está nesse livro aqui e é a última novela do livro. Mas eu não me atrevo a pronunciar. E existem outras traduções, como Adócio, que é uma tradução que eu já li, mas eu ainda não tenho, que é direta do russo. E tem outras traduções, meiga, submissa, sempre dessa novela. É uma novela na qual Dostoiévski estava trabalhando em 1876. Eu não sei se ele chegou a publicar nesse ano, ou se foi um pouco depois. Na mesma época, ele trabalhava também em O Sonho de um Homem Ridículo. E talvez por isso, essas duas novelas, em algumas edições, inclusive edições brasileiras, aparecem publicadas no mesmo volume. Adócio é a história de um casamento. Um casamento entre o dono de uma casa de penhores e uma jovem que ele conhece à medida que ela vai frequentando a casa de penhores para levar os seus poucos pertences, em troca de algum dinheiro. A história é narrada pelo homem, por esse dono da casa de penhores, e a gente percebe pela narrativa que ele faz, a gente vai percebendo qual é o caráter, quais são as características dele. Ele é um homem orgulhoso, é um homem muito ressentido porque ele é socialmente mal visto. As pessoas precisam dele porque ele é dono de uma casa de penhores, então elas vão até ele, mas elas têm medo dele e ao mesmo tempo desprezam, e ele está muito consciente disso. Então ele tem aquele orgulho do homem ressentido porque acha que as pessoas não dão a ele o valor que ele merece, o valor que ele tem. Ele é um homem cínico, é um homem com opiniões próprias e assim que deseja que as pessoas que estão ao redor dele pensem e ajam da mesma forma. E quando ele espera, porque ele começa a observar essa jovem e ele vai contando para nós que ele tem planos a respeito dela, começam a surgir planos a respeito dela, e ele nos conta isso na narrativa. Quando essa jovem se encontra numa situação assim muito difícil financeiramente, ele espera esse momento e aí ele faz o pedido de casamento. E ela aceita. E embora a gente não tenha acesso aos pensamentos, né, e sentimentos da Dócio, do título, dessa jovem, tudo indica, mesmo pela narrativa discutível, e depois eu vou entrar nesse detalhe do personagem narrador do Dostoiévski, né? Mesmo com essa narrativa feita pelo marido dela, né, que é uma narrativa discutível, a gente percebe que tudo indica que ela entrou no casamento com boa fé, ela entrou no casamento disposta, com o propósito de ser uma boa esposa e de ajudar o marido na loja. Só que o casamento vai, porque ele já começou sob bases falsas, ele já começou com planos que esse homem tinha, né, de como deveria ser o relacionamento dele com essa jovem. E o casamento vai desandando, vai entrando em crise, vão havendo momentos de discussão, vão havendo imposições, vão havendo períodos de silêncio, até que desemboca, como não poderia deixar de ser uma história de Dostoiévski, em tragédia. Quando a história começa, a tragédia já aconteceu. Aquilo de horrível que tinha que acontecer já aconteceu. A gente lendo logo os primeiros parágrafos fica sabendo. E é o homem que está nos contando, como eu disse. E a gente só não sabe como aconteceu, mas já sabe o que aconteceu. E aí ele diz que vai nos contar, e essa é a coisa muito do personagem narrador do Dostoiévski. Não são todas as histórias do Dostoiévski em que ele coloca um personagem como narrador. Mas quando ele usa esse recurso, em geral, o seu personagem narrador faz aquela narrativa assim, meio bagunçada, meio caótica, em que ele se contradiz o tempo todo. Esse personagem, por exemplo, do Adócio, ele logo no princípio diz que ele compreende tudo. Ele compreende tudo. O mais terrível é que ele compreende tudo. E aí ele pergunta para nós, leitores, vocês querem me ouvir? Eu vou começar a contar como foi que aconteceu. Aí a narrativa avança e a um certo ponto ele diz que ele não compreende nada. Que na realidade ele não compreende nada, ele não entende o que aconteceu. Então ele é um personagem que está nos narrando a história, mas não é um narrador confiável.
Só que a forma como Dostoiévski usa esse recurso do narrador não confiável é diferente de como o Henry James usa. O narrador não confiável do Dostoiévski, geralmente ele fica logo evidente por essas questões de ele se contradizer. Ele diz uma coisa numa página, aí mais adiante ele desdiz aquilo que ele disse. Ele diz que sabe muito bem como as coisas são e a maneira como ele repisa isso dá a impressão contrária ao leitor. É a impressão que ele passa que na verdade ele não sabe como as coisas realmente são. E enfim, né, parte da força, de boa força do texto dostoiévskiano está nesse recurso que ele usa na novela, desse narrador que se contradiz. E me parece, embora não seja a única interpretação possível, porque numa novela do Dostoiévski você nunca tem uma interpretação só, me parece que o grande problema, o grande foco da crise desse casamento, que já começou mal, que já começou com esse homem calculista, orgulhoso, ressentido, que se acha o homem que está sempre certo, começou porque ele é movido, na verdade, por dois desejos antagônicos, dois desejos que não podem ser conciliados e ele não percebe. O desejo de submeter a sua esposa, de fazer com que ela se dispa, inclusive, dos seus bons sentimentos, da sua decência e das suas noções de certo e errado, porque ele é uma figura bastante cínica, e se submeta completamente ao modo de pensar dele, ao modo de agir dele, à maneira de olhar o mundo dele. E ele quer, ao mesmo tempo, o outro desejo dele é ser amado. Ora, esses dois desejos são antagônicos, são inconciliáveis, não podem ser conciliados de forma alguma, e ele não se dá conta disso. Me parece que essa é a grande tragédia do personagem, que vai gerar todas as outras tragédias, inclusive a tragédia maior. Quando eu li essa novela pela primeira vez, eu tinha 15, 16 anos, e eu me lembro que eu chorei muito, eu me desestruturei. E aí eu peguei de novo para ler, muito tempo depois, quando eu planejei reler as obras de Dostoiévski, só que quando eu fui reler essa, eu tive de novo a mesma crise de choro, a mesma desestruturação emocional. Então ela continua mexendo muito comigo emocionalmente.